Aqui é o físico. Acho que mais que tudo o físico pega muito. Então pega a articulação do quadril, do joelho. Não é fácil não. Sejam bem-vindos à Laguna Humantay. E aqui diretamente da região de Cusco, começando mais um vídeo, dessa vez para a Laguna Humantay. Como é, quanto custa e tudo o que você precisa saber antes de vir para cá. Será que é mais difícil que a Montanha Colorida? Vem com a gente descobrir. Depois de 2 horinhas na van, a gente saiu, era cerca de 4h30 de Cusco. Chegamos para tomar o cafezito da manhã. Boa, mas tem que cuidar, porque como é subida, é caminhada, fazer esforço físico, tem que comer o suficiente para você ter energia, mas não demais para você não passar mal. E o caminho foi tranquilo? Muito zigue-zague? Foi tranquilo, porque eu durmo em qualquer situação, mas era muita curva, então eu acabava balançando bastante, assim, não dava pra cochilar de verdade, mas foi de boa, bem tranquilo. E agora vamos comer, então. Vamos, vai. Mostrar as opções aqui do café da manhã. Tem as águas quentes para esquentar o chá, café, pão, uma espécie de cereal ali, laranja. Esse aqui parece manga, mas é mamão, segundo a rua é muito bom. Manteiga, geleia, banana, melancia, aí tem sucos, suco de laranja, de melancia, de quinoa. Aqui para quem quer ser um milionário tem 1 milhão. Aí se quiser comprar alguma coisa tem também, mas aí tem panquequinha, ovos e aqui uma sopinha. 1 hora más y empezamos nuestra caminata. Muy importante para esta caminata llevar las gorritas, los guantecitos, una botella de agua, caramelitos de coca, y si saben pichar la coca o chachar la coca, mucho mejor, ayuda bastante. A ese nivel de altura da un mal que se llama el soroche. El soroche, señores, es un mal de altura que se presenta al cuerpo de la siguiente manera. Primero se te va a bajar la temperatura, tus manos se van a enfriar, te va a empezar a doler la cabeza, de ahí te van a empezar a dar dolores estomacales, después te va a dar ganas de dejar el desayuno en la laguna, pero está prohibido, no prohibido la contaminación, ¿ya? Esos son los síntomas, y ya cuando es caso extremo suceden los desmayos. Por eso es muy importante que a ese nivel de altura no estemos mucho tiempo. Yo voy a estar con ustedes en ese transcurso de ese lapso, pero vamos a hacerlo con mucha mentalidad buena y positiva y lo vamos a lograr. ¿Estamos bien? ¿Estamos correctos? Bien, mis amigos. E com as instruções anotadas, seguimos em direção ao vilarejo de Soraipampa para finalmente iniciarmos o desafio. Esse trajeto pós-café da manhã é uma longa subida cheia de curvas, então infelizmente é comum ficar enjoado ou se sentir mal antes mesmo de chegar. Ali inclusive vimos um pessoal se preparando para fazer a famosa trilha Salcantay, que é uma caminhada de 4 longos dias até Machu Picchu. Chegamos, Hora de começar o desafio. Estamos um pouco cansados de ontem. Eu particularmente estou com uma dorzinha nas pernas, mas faz parte. Se você puder separar um pouco mais, melhor. E aqui a gente está a 120 km de Cusco. Tomou café, mais 1 horinha até aqui. Agora são 8h28, 8h30. Altitude, quanto é? Altitude 3.800, 3.700 mais ou menos. Bem alto já também. E vamos começando. Están tristes. Bien, lo principal ahorita les voy a entregar bastoncitos. Les van a ayudar bastante al tema de la bajada. Cuídenlo, porque hay personas que no llevan bastones y cuando uno lo deja para tomar la foto, hay uno que siempre les roba. Ya, entonces mucho cuidado, cuídenlo, son mis herramientas de trabajo también, ¿ya? El primer kilómetro vamos a ir juntos, ¿ya? ¿Por qué? Hay muchos caminos que les pueden llegar a diferentes lugares. Ahora, para los 2 kilómetros que son de subida, para que es ascenso, también les voy a dar su tiempo, no se preocupen, vamos a ir a un paso moderado. ¿Ya? No ni tan lento ni tan rápido, también un paso moderado. Y también muy importante recordarse el camino, mismo camino de subida, mismo camino de bajada. Na frente já tem o último banheiro antes da subida, 2 soles. Começando agora, 8h41, para quem estiver lá já na lagoa. A gente passa o tempo exato para saber mais ou menos o tempo. Muita gente. um trânsito. Tenta andar um pouco mais rápido, mas esse começo é Agora a gente entendendo passa qual vai ser.
pra validar o bilhete que o nosso guia comprou. Quanto foi? Foram 20 soles por pessoa. A entrada da montanha foi 25, aqui é 20, um pouco mais barato. Ali entrega, por isso tem que estar junto com o guia. E agora de fato começa, a gente andou até aqui, 1 quilômetro, são 3 ao todo. A gente vai nesse nevado, são 2, a gente vai subir até uma parte desse daqui, óbvio que não até lá em cima. Então bora. De um lado a gente vê umas lhaminhas, alpacas, e do outro lado os cavalinhos. Assim como na Montanha Colorida, aqui tem a opção de contratar os cavachos. 80 soles, né? 80 soles só subida. Aqui não tem opção de descida. E aí fica a opção para quem tiver interesse. Mas seguiremos com nossas pernitas. Primeira diferença notável que a gente vê é o percurso em si, né? São muitas pedras lá na montanha. Era mais tipo areia. Claro que na reta final também tinha, mas era um solo preparado para o turista. Aqui não, que é mais em meio à natureza do que lá, por isso, mais importante ainda, o sapato apropriado. Uma pontezinha pra gente cruzar o rio, recém começando, tá? Já bate a canseira inicial, mas é só o começo. Vamos até lá em cima. Lá pra esse morto. E aí? Caminho mais curto, porém mais íngreme. Pega bastante joelho. Eu tenho um joelho que é meio falhado, então ele pega. Mas é a mesma coisa. A montanha colorida. Vai no seu tempo. Vai dando as pausinhas pra respirar. Dá certo. Aqui a galera subindo com os cavalos. Muita gente vai pausando. Cansa, tá? Cansa, não é fácil. Tem que estar com o mental preparado, psicológico. Mas o físico também. Quando a gente fez a montanha ontem, o corpo já tá um pouco mais cansado. Aqui é mais quente. Na van mesmo a gente viu uma senhora passando mal, vomitou na van, tava com sacolinha. É normal. Como eu falei ontem no vídeo anterior, cada corpo reage de uma forma. O importante é não desistir. Vai indo, vai parando, vai respirando, que já a gente tá lá em cima. É a subida mesmo que mata. Dura que falta metade de subida ainda. Falta bastante. A lagoa tá atrás daquele morro ali, ó. Galera da caminhada. Bora, bora? Bora. Não é fácil, não. Tivemos que dar uma sentadinha. Olha lá embaixo. É longe. A galera subindo. Ali não sei se dá pra ver, tem alguns cavalos. A gente viu um pessoal contratando, tava pagando 75 soles daqui. Quem pegou lá de baixo pagou 80. Então, se vai pegar, já pega lá de baixo pra compensar, porque o preço é praticamente o mesmo. Sí, pero vos, ¿no? Brad Pitt, ¿no? No me da reír que me caigo. Agora são 10h02. Então na reta final, subindo essa montanha atrás já é pra estar laguna, esperamos. Mas não é fácil não. Não que a gente achou que seria fácil, né? Eu jurava que era a última.
No sprint final, hein? Todo esse esforço Pra mostrar pra vocês. pra vocês. Se inscrevam no canal. Deixa o like. E comenta se vocês acham que conseguiriam. Se ia pegar o cavalinho. E o que estão achando do vídeo até aqui. É ali, amor. É ali. Agora faltam pouquíssimos metros. Depois de bastante esforço, já vai recompensando, sabendo que a gente tá perto. Um agradecimento especial ao nosso casal guia. Que nos conduziu até aqui. Estamos perdidos. Sejam bem-vindos à Laguna Humancai. Chegamos. 10h30. Eu nem lembro a hora de saída. Para comer alguma coisinha, tirar algumas fotos. Muita gente. Mas sensação de dever cumprido. Altitude 4.250. É a altitude que a gente começou da montanha colorida. Então estamos ok referente à altitude. O que mais pega mesmo aqui é o físico. Acho que mais do que tudo o físico pega muito. Tem que estar com preparo legal, cansa, né? Se puderem, não façam a montanha Laguna já nos 2 dias seguidos igual a gente fez, porque cansa muito. A gente fez justamente por ser final de semana, pra gente ficar um pouco melhor. Agora descansar um pouco, vamos respirar. Uma curiosidade que tem um pessoal que subiu de cavalo, que estava na van com a gente, e eles alegaram que chegaram agora também. Então o tempo basicamente o mesmo, de cavalo ou a pé. A diferença é que de cavalo não cansa tanto, né? Mas muito feliz de ter conseguido concluir mais uma. Concluir quando a gente descer, né? Porque tem que descer para completar de fato. Mas com certeza vamos conseguir. A descida é mais tranquila do que a subida. Só de ver esse lugar aqui já dá um quentinho no coração. Muita gente, muita foto, muito vídeo, muita falação. Legal seria ter um ambiente mais tranquilo para curtir. Mas a gente sabe, né? Todo mundo teve um esforço para estar aqui, um investimento para estar aqui. Então cada um curte do seu jeito. O importante é registrar da forma que você quer esse momento. E acho que é importante explicar também como que essa lagoa é formada brevemente, não sou um especialista, mas aqui a gente pode ver alguns glaciares, né? São 2 montanhas principais e o degelo, né? Ou seja, quando começa a escoar esse gelo, ele derrete e juntando com os minerais que tem nesse local, forma esse lago que fica em cor esmeralda, né? Então a cor é a união do degelo com os minerais. Quando bate o sol fica mais esmeralda, né? Esse é o motivo da coloração esmeralda dessa lagoa e por isso que atrai tantos turistas assim. Fotos tiradas, vídeos feitos, já aproveitamos o lugar, agora começa a parte mais tranquila e mais triste, que é a descida. Tá começando a esfriar aqui em cima também. Tem um ventinho gelado, acho que é por causa do glaciar, então... Inclusive o glaciar tá tapadinho por causa da nuvem, mas vale a pena mesmo assim. Só que a gente sente esse ventinho frio. É bom tapar a orelha. Se proteger. Até o corpo tá suado da subida, então é bom prevenir aí uma possível dorzinha de garganta. Agora é exatamente 11h10, iniciando a descida. Parece que é subida, né? Mas é só uma subida para começar a descer. Vamos nessa. Se se puede, pouco a pouco. Case. Estamos na metade da descida e começou a dar uma chuviscada. O tempo tava fechado já, né? Começou a dar uma chuviscada. Tem bastante pedra solta, ó. Então tem que prestar bastante atenção. E bastãozinho ajuda também. Subindo de cavalo, tem as criancinhas ali, ó. Na raça, Desabafo. Desabafo. Chuvinha tá engrossando, mas a gente já tá chegando aqui no ponto final. Já as considerações, hein? Laguna ou montanha? Qual foi mais difícil? Quem já foi nas duas, coloca aí nos comentários qual que vocês acham que foi mais. Nós claramente já temos a escolha, né? Já.
não foi difícil escolher. Já. E assim finalizamos subida e descida da laguna. Finalizada. Valeu a pena? Isso a gente vai falar depois. A descida ela pega bastante, então pega a articulação do quadril, do joelho, aqui devagarzinho. E a chuvinha ainda deu as caras, né? É. Agora a gente vai descer, esperar o pessoal que tá lá em cima ainda e vamos almoçar. E a gente vem dar o veredito final. E agora já aqui embaixo, a Rô foi no banheiro, tô aqui esperando ela e o pessoal da van. Tem no máximo 15 pessoas aqui embaixo que já completou o passeio. Lembrando que só sobe de cavalo, não desce, então tem que descer nas perninhas mesmo. Agora são meio de 5, então a gente ficou aí com um tempo bem legal. Lembrando que não é uma competição, só para vocês terem como referência o tempo e tudo mais, para quando vier, o tempo que vai ficar depois para almoçar, daqui até o almoço é 1 hora, muito contemplado novamente aí com o passeio. E lá vem ela. Aproveitando para usar o banheiro, que ainda tem mais 1 horinha até o almoço. Novamente 2 soles para usar o banheiro. Vamos esperar agora, né? Comer alguma coisinha. Comer antes do almoço. Chegamos agora para o almoço, no mesmo lugar do café da manhã. Última parada do passeio. Encher a barriguinha depois de fazer tanto exercício. Vamos ver quais são as opções. Se é no mesmo lugar, acredito que sejam boas opções novamente. Várias saladas. Cuidado que algumas são apimentadas. Tem uma gelatina de sobremesa, as molhinhas, tempero. E aqui a parte principal, arroz, batatinha. Repetindo aqui, pegar mais um pouquinho. E olha, essa é uma observação interessante. São 70 soles mais ou menos, né, amor, o passeio. A gente pagou 65 nesse, mas a média é 70. E tem tipo esse almoção, um buffet incluso. Pode repetir, pode pegar várias vezes. Só por isso já vale muito, né? Fora toda a experiência, fora esse é um lugar incrível. A costelinha também bate forte no prato aqui. Com saudade de feijão. Então, os preços são muito justos dos passeios aqui. Isso é fora de série. Bom, já estamos almoçados, já vamos partir de volta agora para Cusco, mais 2 horinhas e aí, merecido descanso. Valeu a pena? Valeu. Foi legal? Gostou do Foi. dia? Assim, mais um passeio de superação que você vai lá, tem que se desafiar a subir, todo um sufoco para chegar lá e ter uma paisagem maravilhosa, divina. Mesmo com o tempo nublado, vale a pena, tá? Se vai chover, né? Leva um guarda-chuva, coloca uma capa de chuva que vá mesmo assim, porque vale a pena. E respondendo a pergunta do vídeo, qual é mais difícil? Montanha 7 cores, montanha colorida ou Laguna Humantai? Nós, particularmente, achamos a Laguna Humantai mais difícil. Mais difícil. Porém, e tomamos a decisão antes de estar no topo já, tá? Porque o trajeto foi bem puxado. Mas existem 2 fatores que podem ter influenciado nessa nossa decisão. O primeiro deles é que nós já estamos aclimatados com a altitude. Então, para nós foi um pouco mais fácil a montanha. Um pouco menos difícil, isso, porque também sentimos a questão assim, da respiração, que é o que todo mundo sofre muito. E o segundo fator é que a gente fez primeiro a montanha colorida e logo no outro dia fizemos a Laguna Humantai. Então acaba ficando mais difícil, porque a gente já estava com o corpo cansado, bem cansado, que foi exaustivo também. Então hoje pegou ainda um pouquinho mais. Por isso a nossa decisão, e isso vai influenciar com certeza na decisão de vocês em qual é mais difícil. Porque eu tenho certeza que vocês vão vir conhecer. Exato. Outra coisa que tem que considerar é a distância. A montanha colorida a gente sobe um tempo mais rápido do que a da Laguna. Então a distância também é maior, mas são 3 km, um é bem mais íngreme, então são diferentes, tá? Assistam o vídeo da montanha caso não tenham visto ainda. Vamos deixar aqui para vocês. A nossa opinião foi que a Laguna é mais difícil. Ambas são difíceis, mas ambas são imperdíveis. Tem que vir. Tenho certeza que vocês vão aproveitar. Se desafiem, se preparem o físico, façam caminhada antes. O psicológico que dá certo. também. E não vão se arrepender. Comentem aqui embaixo o que vocês acharam desse vídeo. A gente vai se despedir. Como foi a subida de vocês na Laguna? Comentem para vocês qual foi mais difícil. O que interfere muito é qual faz primeiro, né? O pessoal sempre recomenda fazer primeiro a Laguna Humantai, porque é uma altitude mais baixa do que o da Montanha Colorida. Então, para você ir aclimatando, talvez valha a pena inverter. No nosso caso, fez mais sentido fazer primeiro a montanha, porque a gente já está aclimatado, mas considerem isso na hora de tomar a decisão. Venham para Cusco, venham para o Peru. E com essa vista maravilhosa, vamos nos despedindo do vídeo de hoje.
Espero que tenham gostado. Se inscrevam, deixem o like. Mais um passeio super cansativo, mas que vale muito a pena, tá? Merece estar nos top 10 aí de Cusco, do Peru, em geral, um lugar muito incrível. Venham preparados, aproveitem as dicas que a gente deixou no decorrer do vídeo e a gente se vê no próximo. Valeu!